Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Plannercast, o podcast que veio para revolucionar o mercado dos planejados. Meu nome é Jaque Lucena. E o meu é Renato Dias. E eu estou aqui, vou falar primeiro um sobrenome que é pra eu não esquecer. Genovese. É isso aí. Acertei. Eu sabia que você não ia Ah lá, eu vou esquecer, eu não vou boa. esquecer. Fábio. Já esqueceu Genovese. o Fábio, que é mais fácil. Ai, eu sou péssima. Muito boa. Fábio Genovese é Tudo o bom, nosso convidado de hoje. Tudo bom, E Fábio? aí, Fabião? Prazer estar aqui com vocês. Muito bom te receber aqui, viu? Prazer. Gente, Exato ele não é um dinossauro, né, dos Não. móveis planejados, mas ele Tem ele cresceu com os dinossauros. Isso. E foi bom. Né, Foi bom, Fábio? né? Foi bom. Crescimento. Desde Foi pequenininho bom. ali na mesa. Tem uns dinossauros vivos ainda, viu, nesse mercado. Eles não falam que foi extinto, mas não foi não, viu? Tem uns que Nossa! nativa aí, cara. Não, é engraçado que eu lembrei agora que a Joyce, a minha filha, quando ela era menorzinha, ela chegava assim nos lugares, mãe, mas você só fala de móvel planejado. Nossa, mãe, que negócio chato, você só fala de móveis planejados. Cara, Eu imagino você, né? visse isso na família, então. No domingão, almoço de domingo Não, lá? Foi um período. Ontem mesmo, eu conversei com um tio meu, a gente Dinossauro. ficou 1h30 conversando sobre isso. Quantos anos mais ou menos seu tio tem de mercado? Ah, mais de 30 anos. Caraca, muito mais, bateu né? o Léo. mais de 30 anos. Eu tenho 43, ele já fazia isso. Nossa, Então tem muito Ele tá tempo na de Caraca. mercado. Gente, o dia que a gente falar pra vocês que a gente tá indo pra Goiás, é porque a gente tá indo lá fazer um podcast com o tio dele. Sidney, né? Isso mesmo. Conheceu o Beijo, Sidney lá. Sidney. Um Espero que abraço, você Sidney. esteja assistindo a gente. E espero que você aceite o convite aí, viu? Vocês De vão nos gostar. receber. De nos recebendo. Eu tenho curiosidade de ir em Goiás, por isso que eu falei É isso. isso aí. Bom, gente, antes da gente falar um pouquinho mais aqui sobre o Fábio e os dinossauros Isso aí da história. da Da história. pré-história, Da né? pré-história, mas hoje não vai ser só história, hoje tem muito conteúdo. É isso aí. Nós vamos falar do antes, do agora e como a Do gente que tem por vir. enxerga que vai ser o futuro dos planejados. Mas antes eu gostaria de lembrar você que de repente está como vendedor, está pensando em abrir aí o seu negócio, que é um negócio que nós vamos falar sobre isso, que Isso. é o que está acontecendo no momento. Ou se você é marceneiro e está cansado de Cortar móvel ali, fazer plano de corte, levar lá pra outro lugar pra fazer. Não é isso? Exatamente. Nós temos aqui, então, a solução para você, que é a fábrica da Léo Sob Medida. Cara. Então, é uma fábrica onde você vai receber tudo já pronto. Cara, tecnologia de ponta a ponta. Você vai receber seu material todo embalado, as ferragens todas separadas. Muito, assim, muito bom o acabamento. E isso, e o marceneiro não precisa ficar preocupado, porque é tudo sob medida. Não, tudo perfeito, cara. O único trabalho que você vai ter é montar. É vender e montar. O restante aqui no meio, ó, pode deixar que a Léo Sob Medida faz para vocês. Eu acredito que você vai ficar até preguiçoso depois, viu? Tem um detalhe, se você aqui da região de São Paulo ou da região de Campinas e não tem aí dinheiro para abrir seu showroom, Nossa, você não cara. precisa mais se preocupar. Olha o Mamão com Açúcar, você tem um showroom já disponível pra você. Lá na fábrica de Campinas já está pronto, então você já pode levar seu cliente lá, mostrar pra cozinha, dormitório, tem tudo lá. Parte E de ferragem. Isso, e o de São Paulo tá ficando pronto aqui nos próximos dias. É isso São aí. Paulo e futuramente também em Barueri, então você não vai precisar abrir nem o seu espaço. A Léo está investindo dinheiro no seu lugar. No seu lugar. Aponta a sua tela agora aqui pro QR Code na sua tela, na tela que tá aparecendo aqui pra vocês. Eu não sei se é aqui, se é ali. Ali, mas ó, em ali, algum ó, lugar ali, aqui tá ó. aparecendo um QR Code aí. Então você aponta aí. Ou então você vai no link. Você não quer apontar porque você tá no seu celular. Então você clica no link aí e acessa o site ou não sei o que é aí da Léo. O WhatsApp fala da Léo. direto com a galera e comece agora mesmo a ser aí um representante, um revendedor, parceiro. um vendedor, um parceiro Léo Sob Medida. É isso aí. O mundo tá andando pra frente, você não vai ficar pra trás, né? Bom, Fábio, Fabião, voltamos vamos lá. aqui. Voltar. Bora lá, então. Então você é daquela época que o marceneiro era praticamente artesão, né? Mas na época eu acompanhei a família, não cheguei a atuar tanto, né? Certo. Eu trabalhava lá, mas era muito jovem. Mas eu acompanhei toda a transição do processo de marcenaria mesmo, com a parte de encabeçamento de madeira maciça. Eu vi muito, assim, ajudei a lixar, né? Aham. E desde aquela época eu já ficava na pintura, olha que interessante. Que legal. O meu irmão ficava na montagem, de corte e tal, e eu sempre fiquei no acabamento. Então vocês, o seu tio ali, a sua família, de alguma maneira vocês ajudaram muito o mercado aqui de São Paulo
vocês faziam a parte da fabricação já com o esquema que é hoje, né? Loja de móveis planejados. Na época, o ABC era muito forte. São Bernardo do Campo, Santo André, era muito forte em móveis. Era meio que um polo moveleiro, né? São Bernardo, se não me engano, até hoje ainda tem alguma coisa. Inclusive tem uma fábrica lá, não tem uma fábrica bem famosa, grande lá? Não sei. De móveis, alguma coisa? Algumas. Mas acho que não é móveis planejados. Não é móveis planejados, é móvel de alguma coisa. Móveis prontos, móvel convencional? Móveis convencionais. Eu não lembro o nome da fábrica, mas é grande. Eu lembro que era grande. Não vou lembrar. Mas lá tem. Eu sei que a Móveis Bartira, não sei se já fechou. Acho que é Bartira. Mas Móveis Bartira, a fábrica ficou durante muito tempo na frente de casa. Uhum. Então, no nosso bairro ali onde a gente cresceu, certo. todo mundo trabalhava na fábrica da Móveis Bartira, né? Então, era muito comum esse papo todo rolar. Legal. Desde o jogo de futebol com a galera que trabalhava, né? Molecada não, né? Mas os pais trabalhavam. Sim. Até depois na família, né? Uhum. Então, foi isso a nossa infância, assim, dentro de marcenaria mesmo. Gente. E eu acho muito legal uma coisa que você falou. A farinha era o pó do MDF ali, né? Na época era compensado, foi uma revolução quando surgiu o MDF. Foi, todo mundo olhando com uma certa desconfiança, foi interessante pra caramba, assim. Legal, você Isso eu lembro um pouco de quando chegou o MDF. Olha que legal. Eu lembro. E era exatamente isso que falava, isso é pó de madeira, isso não é madeira de verdade. Cara, é muito louco essas mudanças, né? Sempre tem essas atualizações, né? Uhum. A pessoa não acredita que vai acontecer e tal. Isso. Né? E você falou uma coisa aqui antes da gente começar, que eu achei bem interessante, que é esse período aí é quase como que foi uma revolução industrial dentro da marcenaria, né? Foi. E isso eu me recordo bem, porque a gente viu, vamos dar o exemplo do meu tio, né? Que era marceneiro e tal. Na verdade, ele não era nem marceneiro, mas ele fez a cozinha dele, e da cozinha dele outros foram indicando aquela velha coisa. A gente conhece a história assim hoje em dia. Ele mesmo se meteu em fazer a cozinha e aí foi. E aí o meu pai fazia umas vendas para ele, porque ele trabalhava numa outra empresa, ele era funcionário de uma empresa grande, uma multinacional. E ele era vendedor lá ou não? Não, ele era inspetor técnico. Nada a ver, inspetor técnico de campo, mas aí tinha alguém que queria fazer, ele indicava ao cunhado. Entendi. Né? Então ele meio que fazia ali as vendas e, obviamente, as próprias indicações iam acontecendo. Então eu vi sair do fundo de casa e se tornar uma indústria altamente tecnológica, com software de gestão, coisa que também naquela época ninguém se falava e tal, né? Talvez porque o seu tio ele vinha de uma empresa que trabalhava com tudo isso e ele quis implantar isso ali na dele. Eu acho que nem as empresas tinham, né? Porque as empresas não tinham essa quantidade de informação. Então, nem sabia o que estava rolando. As pessoas elas viam só um pedaço de tudo. Né, nas empresas, de modo geral, não via o todo. Sim. Hoje o todo é em função dessa conexão que a gente tem. Sim. Mas não foi, eu acho que foi mais intuitivo mesmo. Como fazer isso se tornar mais produtivo. Eu acho que foi mais intuição do que propriamente referência de outras. Hoje a gente vai buscar referência, pesquisa. Né? Naquela época não tinha, então acho que foi intuitivo. Mas ele era da indústria ou não? O seu tio? Ele trabalhava numa indústria de ferramentaria. Então, talvez essa questão de produção, linha de produção, ele já trouxe dele, né? Eu acredito que sim. Do que ele criou ali, né? Sim. Então, isso já ajuda bastante. A excelência, eu tenho certeza, que era aquela questão da ferramentaria ser décimo, né, de milímetro. Então, essa parte da excelência, da medida e tal, isso eu tenho certeza. Mas a parte da produção... Talvez não. Talvez não, porque as indústrias eram muito feias, né? Elas eram todas escuras. Eu lembro ali na Avenida Industrial, em Santo André, era terrível. Entendi. Né? Então, não tinha isso. E muitas empresas, por falta de informação, naquela época, empresas já bem estruturadas, quebraram, né? Sim. Porque não ia buscar informação, não ia buscar não se atualizava. Conhecimento. Então, isso aconteceu. Então, eu acho que ele foi um sobrevivente, inclusive, desse ramo. Né? Outros pares, outros colegas deles estão ainda com a marcenaria do tamanho que estava. Ele teve experiências positivas e negativas, mas ele conseguiu quebrar a barreira de um processo produtivo. Né? E depois aí virar ainda uma outra barreira, que é a barreira tecnológica e de venda, porque até então era um processo produtivo que precisava ser melhorado, e depois era um processo de comunicação. Processo de venda. Então, eu acho que esses caras que ficaram, não só ele, né? Ele hoje não é mais empresário, ele fez um trabalho de consultoria para outras empresas e atua numa empresa fora do estado de São Paulo. Certo. Mas ele ainda está na ativa, está sabendo o que está rolando,
né? Tá sabendo o que tá rolando na Itália, tá sabendo o que tá rolando no Brasil, das máquinas, tem estudado muito impressão 3D. Então ele ainda tá, não vou dizer na ativa como um executivo, mas como um grande estudioso do assunto, né? Como um grande apaixonado. Legal. E essas trocas são ótimas com ele ainda. Eu imagino. E que muitas vezes eu acho que isso falta no lado do empresário, né? Muito. Do móvel, do planejado. Porque ele acaba ficando como se fosse aquele marceneiro que ficou travado lá atrás, né? Que não se evoluiu, né? Exato. E acho que aceitar a limitação e ir atrás desse conhecimento é um grande passo para isso, né? Sim. E ele sempre aceitou. Agora mesmo ele estava me falando que ele estava estudando, além da impressão 3D, o quinto eixo das máquinas alemãs, as máquinas italianas e tudo mais. Então, justamente para fazer essas usinagens robotizadas e tal, né? Então é fantástico. Você vê que a pessoa que começou lá fazendo os encabeçados de maciço, né? Hoje já está estudando impressora 3D, como isso vai se refletir no nosso mercado, né? Que então, legal. Apesar da gente estar distante, quando rola essas trocas ainda são muito boas. Entendi. Né? E eu acabei que voltei para esse mercado, né? Depois de um tempo fora dele, acabei voltando por uma paixão mesmo, por uma escolha, né? Essa minha entrada no mercado foi uma escolha, né? Não foi uma Caiu lá, necessidade. Eu preciso fazer isso e tal. Você saiu do mercado, então... Saiu não sei. Você chegou... Eu cheguei a sair. Saí totalmente, desconectei, mas eu ficava acompanhando o que estava rolando. Por causa da sua família? Da família e pela paixão também, né? Você cresceu lá vendo aquilo, pela paixão, né? Eu adoro design. Parece aqueles cantores que são filhos de alguém famoso, aí fala assim, que não quer aceitar, eu não quero, eu sofri quero tanto isso. com isso. Eu não quero isso, porque aí vão dizer que não foi pelo meu mérito. Cara, eu trabalhei com eles desde a parte de acabamento, que eu adorava envernizar, pintar e tal. E depois eu fui trabalhar na parte de vendas. E eu conheci um alto executivo nessas vendas, que era presidente da Unisys Brasil, a empresa de tecnologia americana e tal. E eu fui pedir o conselho para ele, quando eu me formei em publicidade e propaganda, se eu ia continuar ou não trabalhando na minha família, né? Aí ele falou, cara, você conhece tanto desse negócio? E ele era engenheiro das antigas, assim, exigente, ele queria saber, ele me ligava, Fábio, mas o parafuso desce quanto no MDF? Nossa, era bizarro, cara. Era bizarro. E eu não sabia, eu ligava pro meu tio. Esse eu não peguei não. Ô Sidney, quanto que desce o parafuso? Desce 5 milímetros, ele desce com rosca, não sei o que lá. Gente, já pensou você que não estuda nada do produto? Dois caras loucos, assim, falando... E um prazer enorme do meu tio fazer aquilo, para ele não era um problema, ele adorava, ele estudava realmente aquilo, né? Quantas voltas o parafuso dá para não varar o MDF, é bizarro de louco aquilo. Gente, e aí esse cara me deu o conselho, ele falou, cara, não sai do negócio, porque é um negócio muito bom, é um mercado muito bom, e você conhece, tem todo esse tempo, né, de experiência da tua família, de você lá, né? Não sai, mas aí é jovem, acabei de se formar, queria voar, né? Queria trabalhar na área que eu me formei e acabei ficando fora do mercado durante 17, 18 anos, trabalhando com publicidade e propaganda. E aí depois, num processo desses de o que eu vou fazer quando crescer, né? O que eu vou fazer quando crescer? Tá bom, eu já brinquei, agora vamos falar sério. O que eu vou fazer, né? E aí fiz um processo de coaching que estava lá, mal resolvido, o negócio dos móveis. Nossa! Foi um coach de São Paulo. Caraca! Cara, muito bacana. O nome dele eu sei que é Fábio, que é meu xará, mas da empresa dele. Aí fiz esse processo com eles. A Gomer, que é uma outra coach também, me orientou. A gente passou um final de semana de imersão fazendo esse processo. Aí tinha uma coisa mal resolvida lá que eu tinha que resolver, que era o lance com os móveis, né? Caraca! Então foi e faz quanto tempo que você voltou? 7 anos vai fazer. 7 anos. E não sei, agora curiosidade pura, tá? No sentido de se encontrar. Acabou se encontrando? A coach tinha razão? Eu adoro isso. Adoro. Tem umas coisas que ninguém gosta de tudo que tem, né? No seu dia a dia, óbvio, Sim, natural. assistência técnica, por exemplo, a gente odeia. Eu não sei se tem alguém que gosta. Rapaz. Cara, eu acho que tem, cara. Não é possível. Tem, cara. Tem, deve ter. Eu acho que deve ter, já conheci, porque o que sobra de assistência técnica tá escrito, cara. Não. A gente tava conversando esse fim de semana que alguém devia abrir uma empresa só de solucionar assistência técnica. Que ela ia tem dar... oportunidade em muita coisa, em tudo. né, cara? Que
Exatamente, Tem tem mercado pra oportunidade tudo. em tudo. E a gente estava falando antes também, né? Que bom que é esse trabalho que vocês estão fazendo, porque da mesma forma que eu sou um apaixonado, tem vários outros também que vai atrás de buscar essas informações e realmente não encontra. É verdade. Não encontra. E agora você ter essa informação organizada, num único lugar, bem comunicada, putz, é sensacional. É muito bom, faz a diferença. Eu também Sim, acredito faz a muito diferença. nisso. Você consegue ter gente que você vê que, nossa, passa pela mesma coisa que eu, faz a mesma coisa que E eu. esses caras não tiveram isso lá atrás, né? Isso. De falar, já que a gente está falando de transformação, eles não tiveram isso lá atrás. Era muito difícil acessar a informação, era realmente muito difícil. E tinha as feiras, as trocas e tudo mais. Eu não participei, semana passada eu não estava em São Paulo, eu não participei da Revestir, vocês estiveram lá. Sim. Mas, claro, eu entendo que é diferente estar lá. Mas você consegue, através dos meios digitais, ainda estar por dentro do que está rolando, através de seguir pessoas que você curte, pessoas que você gosta. As pessoas falam muito para mim assim, né? Mas a minha esposa, né? Pô, mas você fica na rede social. E elas associam a rede social a uma coisa que não tem qualidade, mas depende muito do que você segue. Isso. Porra, eu acho a minha rede social legal pra caramba. Porque se a pessoa começa por coisas que não interessam, obviamente eu tenho o poder de não seguir. Sai fora. Né? Então, eu acompanhei vocês lá, acompanhei outras pessoas que eu gosto também, e aí você fica super por dentro do que tá rolando. É muito verdade. E esses caras não tinham isso, né? E outra também tem aqueles tour 360 que você consegue entrar lá dentro. Então é um negócio gente muito fazendo legal. matéria. Sim. É demais. Então dá para se virar, né? Mesmo não estando. E aí, nessa transformação, a forma de vender também mudou, né? Com certeza. Agora, como você faz isso? Se a pessoa não tem tempo para ir no escritório ou não tem tempo para ir numa loja. E aí, de novo, mais mudança. Então essas mudanças vêm ocorrendo e vai ocorrer sempre, né? Eu acho que uma dificuldade de alguns seres humanos é aceitar essa tal da mudança. É Muito. aceitar que o mundo é assim. Muito. E achar que tá errado. Isso, que tá errado mudar. Que tá errado mudar. Semana passada mesmo, estava conversando com uma pedagoga, a minha cunhada, e ela falou, olha, mas o que vai ser, né, desses jovens que não querem mais trabalhar? Mas mudou. Mas quem que definiu que tinha que trabalhar 8 horas? Agora mudou. Não é que os jovens não querem trabalhar, eles não querem trabalhar nesse formato que vem, sei lá, de 100 anos, entendeu? Isso. Da Revolução Industrial. Desde a Revolução Industrial. Cara, E também, assim, não significa que isso seja uma coisa fechada, que esse vai ser o melhor para o ser humano. Daqui a 20 anos, ou talvez 10, sei lá, o mundo é tão rápido. Os ciclos estão bem menores. Bem menores. Muito Antes rápido. era um ciclo, sei lá, de 50 anos. Hoje em dia menor. os ciclos são menores. Nada impede que isso mude novamente. Aliás, eu acredito que vai mudar, porque de repente viu que isso não é o que funciona. E aí, eu acho que a vida do ser humano é uma constante mudança e o empresário em si, ele precisa aceitar isso. Total. Eu acho que o não só o empresário, acho que todo mundo precisa aceitar isso, cara. Sim, Pro negócio Não, rodar mas legal, né? já que né, o canal é aberto ele. para isso, justamente para essa discussão de performance empresarial, de melhorar o seu dia a dia através do seu negócio, é fundamental. É fundamental. Fundamental. Não tem outro caminho. Você pensa, por exemplo, uma pessoa igual ao seu tio, que você usou de exemplo. É uma pessoa que não ficou parada no tempo. Onde, de repente, você pega um ferramenteiro. Isso. E hoje, esse mesmo ferramenteiro que há 40 anos, há 50 anos atrás, ele trabalhava com ferramentas manuais, ele desenvolvia as ferramentas para fazer uma xícara, para fazer uma mesa, né? Hoje você pega esse cara que se abre para estar num software, para estar estudando uma impressora 3D, para ver como isso funciona. São pouquíssimas pessoas que se abrem para isso. E eu acho que isso é uma virada de chave muito legal. E nada mais é do que uma aceitação, né? Quando você vê que o mundo tá mudando, por que você não quer mudar? Se você não muda, cara, você tá parado. Então, cara, é uma aceitação. E o mercado, ele cobra isso, né? Ele cobra. Ele vai cobrar. Uma hora ou outra você vai ter que pagar por isso que eu acho que esses canais de conteúdo, de informação bem produzida é o melhor caminho hoje. Porque onde você está sentado, você já está lendo, já está se informando. E se você se abre para isso, você acompanha. Acompanha. E é muito prazeroso, né? Também. Sim, você curtir. Esse processo de curtir o trajeto, né? Não só da chegada, mas curtir o trajeto também. Exatamente. Você tá trocando essa ideia que a gente tá aqui, né? E acompanhar toda essa mudança. Fábio, explica pra galera o que exatamente a tua empresa faz. Como que ela se coloca aí no mercado de móveis planejados? Bom, a minha empresa, eu quando resolvi voltar pro ramo, eu não queria fazer móveis planejados.
Certo. Né, por uma série de motivos, talvez pela assistência técnica. Talvez pela assistência técnica, mas eu não queria. Eu queria trabalhar, a gente começou a trabalhar com elementos vazados, né, que era uma febre na Itália em 2016, e eu falei, pô, esse negócio é legal, esse negócio vai rolar, e aí comecei fazendo isso, depois a gente começou a fazer portas e componentes para as marcenarias. Só que eu acredito que a gente tenha montado a empresa quase junto com a Léo. Acredito que a gente tem a mesma idade aí, 7 anos mais ou menos. E até isso se consolidar, até isso acontecer, ele demanda um tempo. Sim, né? sim. Se a gente olhar mercados fora do país, esse modelo já é muito mais bem resolvido. Né? Você comprar componentes de grandes empresas ou pequenas empresas, mas que fazem bem feito, não necessariamente precisa ser uma grande empresa que faz bem feito, mas normalmente em função até da acesso à tecnologia, às máquinas e tudo mais. Né? As máquinas são super caras, né? E te entrega uma qualidade que antigamente só as grandes empresas, no sentido de grandes redes, né? Podiam oferecer. Hoje não mais. Hoje essas pequenas empresas têm acesso a essas máquinas através de modelos de negócio como um negócio da Léo ou como o nosso negócio lá na empresa, que é se especializar em determinado componente e fazer aquilo da melhor forma possível. Então, resumidamente, a gente atende marcenarias que podem oferecer para o seu cliente o que essas grandes redes de móveis de alto padrão, antigamente só eles tinham. Então, vou dar um exemplo, uma porta laqueada, um painel usinado, né? Ele não tem essa necessidade de fazer um super investimento na sua marcenaria para oferecer isso para o cliente dele. Já nem é mais vantagem fazer isso em função justamente da alocação de recurso, né? Sim, sensacional. Porque o investimento ficaria muito alto, né? Muito alto e normalmente para uma empresa pequena nem teria esse volume, né? Sim, então não faz sentido, já nesse mundo moderno da gestão moderna, alocar esse recurso para um negócio que não vai ter um volume necessário para se pagar o equipamento, né? Sim. Com certeza. Só para vocês entenderem um pouco, você que é marceneiro talvez entende um pouco mais quando a gente fala, mas de repente uma pessoa que não é ali da marcenaria, antigamente, né, a marcenaria, você entrava numa marcenaria e você tinha tudo ali. Eles faziam tudo. Você tinha uma máquina que cortava reto, você tinha uma ferramenta que fazia o arredondado, você tinha uma ferramenta que fazia ferramentas que faziam as lâminas, você tinha ferramenta que faziam as fórmicas, você tinha tudo em um só lugar. Isso mesmo. Até a pintura mesmo, tinha lá uma cabine de pintura lá no fundo, era sempre assim. Não, e era lá no fundo. E você tinha que ter funcionários para tudo isso, né? Sim, tinha um especialista. E a cabine de pintura nunca foi uma coisa que as pessoas investiram muito, sabe? Não, sempre foi aquele negócio lá no fundo que ele vai pintar e tal. E aí o mercado já não permite mais aquela qualidade, né? Apesar dos artesãos, eles conseguiam com o seu talento simular a tecnologia. Isso é demais, porque os caras eram mega talentosos, né? E eles conseguiam fazer acabamentos realmente primorosos. Sim. Hoje já, em função de tudo, da mudança de mercado, a falta de mão de obra e tudo mais, você já não tem mais esses caras atuando. Então você precisa de tecnologia. Para substituir aquele talento do cara. Esse talento. Então você pensa que, você está aí de casa, você pensa que você tinha essa marcenaria e muitas marcenarias assim quebraram. Tá? O vô da Joyce, ele tinha uma marcenaria assim nesse porte, ele só não fazia parte da laqueação, mas ele tinha uma marcenaria nesse porte e ele passou por maus bocados quando entrou, então, esse boom dos móveis planejados, das lojas, do MDF. Ele sofreu. Porque a concorrência ficou muito discrepante, né? Muito desleal. Né? Pra eles. E você sabe que o caminho, existe ainda o artesão na Itália. Existe ainda. Mas ele é visto como artesão. Não, o artesão começa... O artesão, ele começa, no mínimo, com uma halter. Porque o acesso à máquina... Gente, o que é halter? Halter é um CNC. Um CNC, um CNC que faz ponto a ponto, né? Faz corte. Então, todo já através de programação, né? Então, você faz o corte computadorizado, né? Legal. Você faz a programação daquilo que você quer e ela vai desenhar, fazer o corte, furação daquilo que você ordenou. Né? Basicamente isso. Para você entender, é quando você projeta ali no Promob, manda o Promob já vai direto para essa halter e ele faz a execução do corte.
E aí, lá o artesão, no mínimo, ele tem uma máquina dessa. No mínimo, ele começa com uma máquina dessa. Mesmo então já não é um artesão. artesão. Então, quando o cara vai definir um projeto... Ele já é uma indústria. Já é uma indústria, mas lá ele é considerado um artesão, porque é um cara que ele vai encontrar na empresa dele 5 pessoas... 5 pessoas ali fazendo, porte pequeno, mas que é altamente tecnológico. E exclusivo. Na questão do projeto. Ele faz o que ninguém quer fazer. Entendi. Né? Então, por exemplo, se você não se identificou com algum estilo que você tem no mercado, você vai para esse artesão. Ele custa muito caro, é muito caro mesmo, muito caro. E aí você vai atender aquele cara que muito não encontrou... caro, hein, gente? Vocês entenderam? É muito caro. E ele não... E em euro, e tem muita opção, né? De linhas de design, né? Para falar que italiano tem opção para tudo. Você tem um estilo clássico, ele vai ter. Você quer um estilo moderno, ele vai ter. Então, é muito difícil, mas tem mercado também para esse cara, que a pessoa quer o altíssimo customizado. Sim. Aí ele vai nesse cara. Mas esse cara já não é mais aquele artesão que fazia no formão, nada disso. Ele já vai lá numa máquina altamente tecnológica. E o nosso mercado, ele caminha para isso. Né? Ele caminha para as especialidades. Cada um fazendo aquilo que você faz bem. Isso já acontece há muito tempo lá fora. Você tem empresas gigantescas, assim, eu dei um número, uma empresa com 56 mil metros quadrados, uma empresa que só faz porta de guarda-roupa e cozinha. Que legal. Só faz isso. Vocês entenderam qual é a pegada? Então você pega essa marcenaria que antes tinha tudo. Fazia tudo. E você vai dividindo ela em várias empresas. Mas não é você sendo o dono. São vários donos. Você se especializa. Você especializa e oferece o melhor possível daquilo que você faz. Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha empresa, Renato Dias Planner. Eu posso comprar as caixas com a Léo. Eu posso comprar... a sua empresa é especializada em portas e tamponamento. Então, eu compraria essa parte com ele, porque aí, de repente, ele não trabalha só com MDF melamina, com a melamina, né? Mas trabalha também com a lâmina, trabalha com a laca. E eu compro, de repente, ferragem com outra, porta de vidro com outra. Então, você escolhe as melhores empresas para ser seu parceiro e cada uma desenvolve naquilo que elas são melhores. E aí você personaliza cada vez mais o atendimento aí pro seu cliente. E você não foca no que faz direito, faz solução, bem, né? Não é que faz direito, com certeza faz muita coisa, né? Mas falam, né? Quem faz tudo não faz nada. É tipo isso. Então, e é muito verdade isso. Porque é difícil, porque hoje é tão rápido tudo. Ao tempo de você se especializar, o mercado já te atropelou. Exatamente. Já foi. Aí você pensa, se você tem... O cliente não quer esperar você fazer um orçamento que nem esperava antigamente. Eu vou te passar o orçamento em uma semana. Imagina. Porra, não quer esperar. Imagina. Então, você tem que ser muito rápido. E para ser muito rápido, você precisa fazer de forma diferente. Não dá para fazer como fazia antigamente. Né? E você precisa ser nichado. Você precisa ter ali, eu sou bom nisso e eu vou trabalhar isso. Eu vejo, né, esse mercado lá fora e vejo a evolução também. Como eu disse, lá atrás, quando nasceu a Léo e eu via a oportunidade de ter componentes, não que nós fôssemos os únicos, né? Mas é uma evolução. Eu acredito que o mercado ele vá para isso. Lá no sul, Bento Gonçalves, aquela região, ela já atua. Né? As empresas, talvez pela questão de colonização, né? Dos italianos, foram para lá e tal. Então lá acabou se tornando um polo moveleiro. E eles já atuam há muitos anos nesse formato. De ter empresas especializadas vendendo um componente e aí unifica. Mas é diferente. Lá eles vendem para redes de lojas que já são consolidadas. E eu acredito que a grande inovação aqui para o nosso mercado, nossa região, foi justamente ter empresas que fornecem para profissionais. Boa. Não necessariamente você é uma rede, né? E eu acredito que o ponto ele vai chegar numa maturidade à medida que você consegue, com esses fornecedores, criar o teu estilo. Boa! Eu acho que aí é um momento de maturidade do mercado, que é onde você já encontra lá na Itália. Essas redes, ou até mesmo um profissional, que tem também esse profissional que trabalha com essas montadoras. É o modelo da montadora, um bom exemplo, que já é mais difundido aqui no Brasil. Verdade. As pessoas conhecem mais o modelo da montadora. É uma grande montadora, né? Porque a montadora não fabrica mais o painel do carro, não fabrica roda, não fabrica... Isso já é mais, acho que mais familiarizado para o nosso público, vamos dizer assim, né? Fica mais fácil para ele entender. E o mercado vai para isso. Quando você tem o seu estilo, quando você tem o seu design, quando você tem numa mesma fábrica que fabrica o painel do Gol, faz também o da Fiat,
né? Só que cada um tem o seu design. E eu acho que o ponto alto, o ponto maduro desse mercado para onde ele vai é justamente isso. Quando vocês chegam com a proposta de vocês, e aquilo é exclusivo de vocês. Então você consegue atender o teu cliente de forma primorosa, porque você já não tem mais toda aquela cadeia para carregar por trás, aquele peso todo de ter uma fábrica no Brasil. Uhum. Você consegue se dedicar naquilo muito melhor, de atender teu cliente, ser rápido, e você consegue colocar o teu estilo, e aí você começa a ter clientes que vai atrás de você por aquele caminho que você dá para ele, aquele visual. Claro que o visual não é tão importante, é importante, mas eu digo, não é o fator primordial, porque você tem os arquitetos também que te dão um caminho de visual, né? Mas a gestão desses fornecedores é super importante. Quando você tem uma empresa como a empresa de vocês que faz a gestão desses fornecedores para um mercado de arquitetura onde você tem a realidade de um profissional por escritório, né? Essa é a realidade do mercado de arquitetura brasileira, 2 no máximo, né? Eu não sei qual é o percentual, mas é pequeno. São profissionais autônomos. E aí você pega um profissional autônomo, ele precisa do suporte de vocês para gerenciar essa cadeia produtiva, porque ele tem, além dos móveis planejados, ele tem revestimento, ele tem, e aí vai embora. Tem empreiteiro. Então, eu acho que o ponto maduro desse mercado é justamente quando chegar nisso, você ter o teu estilo e gerenciar essa cadeia, como vocês gerenciam, com tecnologia, né, e tudo mais. E isso que você está falando, assim, tá abrindo um horizonte na minha cabeça agora, né, porque eu nunca enxerguei o nosso mercado dessa maneira, até então, e realmente faz muito sentido quando você une a isso a rede social. Porque hoje em dia, como que você se diferencia? Ali a rede social é para todo mundo, é para qualquer um, né? Como as pessoas falam, o YouTube, o Instagram deu voz a muitas pessoas que de repente não teriam uma oportunidade. E se isso acontece no meio artístico, também acontece no nosso segmento, né? Sem dúvida. Porque é uma oportunidade que a pessoa tem de se destacar em relação aos demais. Ela vai ter que contar isso, né? Eu acho que aí começa o grande desafio daquelas mudanças que a gente estava falando. Primeiro você tem aquela revolução industrial dentro do nosso segmento, sai da marcenaria artesanal, começa a entrar máquina. Depois você tem uma revolução de comunicação e vendas. E agora uma outra revolução que é você contar isso, se dedicar, integrar isso de forma inteligente, usar mais a tecnologia ainda para integrar esses projetos e aí entregar uma solução para quem está lá na ponta. Nossa, facilitar aquilo para quem está lá. Isso. E é muito legal isso, né? Ao mesmo tempo que você está facilitando para quem está aqui comprando, para o cliente final, seja ele o arquiteto, porque o arquiteto também é nosso cliente, como a gente aprendeu no podcast passado, você também está resolvendo um problema teu, que é você não ter uma indústria. Perfeito. É um modelo equilibrado. Eu vejo que esse modelo é um modelo equilibrado. E ele é mais saudável para diminuir essa quebradeira de empresas. O Renato já tratou isso já uma vez, sobre... Eu assisti, né, que vocês falaram sobre isso. E é justamente para ser enxuto, né? Acho que você chegou a abordar esse assunto. Se torna enxuto, né? Fica enxuto, porque ainda mais no nosso Brasil, né? Que oscila a cada ciclo de 2 meses. E além dessa oscilação, tem a questão da mão de obra, que tem pouco, né? Pois é. Tem pouco só qualificado. Então, se você não está realmente muito afiado, muito enxuto, muito preparado, você vai junto. Isso é triste. É triste. Você pensa o seguinte, se você... Um marceneiro no modelo antigo, onde ele tinha que se preocupar em vender, ele tinha que se preocupar em gerir o processo de fabricação, ele tinha... Gerir as pessoas também. Isso, gerir as pessoas. Processo de fabricação, compras, logística, aí vai tudo, né? E aí ele tinha também que evoluir, que aprender. Como que você faz isso numa cadeia tão grande? Muito complexo. É o que você falou. Muito complexo com o que o Renato falou, com falta de mão de obra. Essa cadeia tão grande com falta de mão de obra, né? Então, o caminho eu acho mais equilibrado, esse modelo. Sim. Não é porque eu estou atuando nele, é porque realmente eu estudo, eu leio, eu vejo. Né? É triste realmente quando a pessoa vai e monta uma empresa e ela coloca todo aquele esforço para comprar uma máquina, porque o mais difícil não é comprar a máquina, não é colocar no galpão. O mais difícil é você fazer essa engrenagem rodar direito. Aí que pega. Eu vejo muita gente lá que vai, monta, coloca, agora eu preciso da porta. Esse cara
Ele colocou todas as economias dele, porque ele era um bom marceneiro trabalhando numa empresa, ele era um ótimo marceneiro, e aí ele foi, apertou, juntou com a esposa e criou a marcenaria dele. E ele comprou a máquina, ele financiou, cara, e aí passa um tempo, você vê esse cara, que ele voltou, aí ele tá lá de novo, trabalhando numa outra empresa, quebrado, porque ele teve que agora pagar tudo aquilo, então é muito triste, muito... É um sofrimento muito grande passar por esse ciclo, né? E o nosso mercado, que é uma coisa que eu costumo falar muito aqui, como gira muito dinheiro nele, é caro o produto que a gente vende, tudo que está por trás disso também é muito dinheiro. Então, quando você quebra tendo uma lojinha de capa de celular, não se compara a você quebrar tendo uma marcenaria. Imagina, um cliente que você fecha negócio e não te paga, cara... É um tombo muito grande. E uma questão também do próprio mercado, né? Sim. Os próprios clientes depois ficarem retraídos em função a isso. Muitas vezes o cliente, aí tem um outro lado, pagou, mas aí o cara, aquele que pagou por um outro que não pagou, e aí levou a empresa, né? E aí ele foi prejudicado. Aí ele fala, esse segmento é um segmento muito complicado. Não pode, né, fazer porque isso é comum. Isso é muito triste, a gente que é apaixonado pelo segmento. Sim. Escutar aqui no nosso segmento, é comum isso acontecer. Como assim comum? Não deveria ser. Isso. Né? Então precisamos fazer alguma coisa para que isso não seja. Então, nossa, que interessante. Quando surgiu... eu acho interessante justamente o canal que foi criado por vocês, porque é exatamente isso. É um papel que é feito para esse segmento que tem uma oportunidade gigantesca de formar, de instruir e tudo mais. E esse formato... E de dividir, né? De dividir. E trocar essa ideia também. Que essa galera que esteja assistindo também mande questões. Porque a gente, né, é apaixonado, mas aprende todo dia, né, exatamente, cara? Mas isso é o dono da razão, né? Assim, isso que você trouxe eu acho muito legal, porque às vezes tem um cara lá que ele é muito bom em fazer tal coisa e, cara, foca no que você sabe fazer, né? É difícil, cara. É difícil o cara aceitar isso, sabia? Eu falo por mim, assim, é muito difícil. Você fala assim, não, cara, eu faço aquilo bem feito e aí... Toda vez que eu me aventurei em fazer alguma outra coisa, não dá legal. Não dá legal. Não é a praia. Não dá legal. É verdade. É de você aprender a falar não é muito difícil. Falar sim é fácil pra caramba, cara. Falar sim cara, você faz. Filha, cara. Agora não, você vai gerar um desconforto. Além de né? gerar desconforto, gera medo. Porque você vai falar, puta, eu vou perder essa oportunidade. E a gente acha que tudo é oportunidade. Então tem que equilibrar isso. Né? Não, e é muito legal isso que você está falando, porque você está falando do lado mais teu, assim, da indústria, né? Do que acontece antes da venda. Ou antes da venda, não. Do que acontece nos bastidores, eu vou chamar assim. E aí, eu já pensando no nosso, que é daqui para frente, que é quando entrega o produto, eu também tenho a oportunidade de repente, fazer uma parceria com um cara que é especialista em montar móveis. Então, eu não preciso mais ter um montador como um funcionário meu. Isso. De repente, eu posso contratar também a pessoa que é especialista em fazer projeto. E aí, eu me torno o quê? Eu me torno o vendedor e o gestor da minha empresa. O gerente, o guardião disso tudo, né? Isso. É o guardião disso tudo. Tem outros segmentos que já vivem isso. Tem outros segmentos no Brasil que, por incrível que pareça, por exemplo, vou dar um exemplo de uma empresa que aluga máquina. Eles alugam máquina agrícola e alugam uma máquina que custa 2 milhões. Ué, como alguém aluga uma máquina que custa 2 milhões e não vale a pena eu ir lá e comprar? Com um FII mensal, o FII mensal de uma operação, de um FII mensal de um valor de mensalidade, né? De 10 milhões. Então o cara paga, o cliente paga 10 milhões por mês. Não é tentador você falar assim, eu vou pegar esses 10 milhões e eu vou comprar o equipamento? É muito tentador. Sim. A gente tem que ser muito cabeça de falar, não, peraí. Se esses caras estão fazendo isso, vamos entender outros segmentos. A gente tem que olhar muitas vezes para outros segmentos e pegar bons exemplos. Boa. Né? Porque você olha outros segmentos e fala assim, cara, por que segmento tá... E ele está na frente do nosso ou está atrás? Porque tem outros segmentos que estão atrás também do nosso. Sim. O nosso tem muitas coisas que já está mais avançado. Uma coisa que todo mundo sabe, a própria Apple, Sim. ela não fabrica o celular dela. No fim das contas. E é uma fabricação igual... Ela pegou igual o modelo automotivo... Será que ela não tem dinheiro para montar uma fábrica? Não é? Né? Não é tentador? Exatamente. Não é? Isso que você está falando é muito interessante. E, eu vou dar um exemplo de uma coisa que acontece muito no nosso meio. Uma coisa besta, mas que eu acho que tem muito a ver. A gente terceiriza o frete. Né? Nosso frete é terceirizado. Quantas pessoas eu conheço que falaram assim, não... Preciso comprar. Eu preciso comprar meu carrinho eu fiz aqui as contas e eu tô pagando 5 mil reais pro cara, pro freteiro lá, todo mês.
R$5.000 eu compro um caminhão, eu pago a gasolina, eu não sei o quê, eu não sei. Assim, você né? tá entendendo? Não é bem assim. É isso. É esse Bom, tipo só de... olhar Esse os exemplo foi carros, muito né? bom. Vamos olhar os carros hoje em dia, as locações de carro. Sim. Né? Quem não tem o seu carro não sabe quanto não custa, né? Falam que é um filho e realmente é. Né? Porque você vai fazer manutenção, você vai colocar, né? Gasolina, ok, já faz parte, faz parte. Mas a manutenção, multa, e aí vai batida, embora, né? Então, acidente. IPVA. Tudo, então, hoje já não vale mais a pena. Para quem mora em São Paulo mesmo, se você fizer a conta mesmo, não vale mais a pena. Você aluga o carro, tá tudo certo. E tem uma coisa, Fábio. Quando eu tenho o carro comigo para fazer o frete, e o mês que eu não tenho frete? Que eu vou ficar olhando aquele carro ali. Coloca na isso ponta, ninguém pensa. Coloca. Aí você fica olhando o carro e fala, putz, eu nem usei esse mês, tô aqui. Ó, quando você vai pagar o carnê, aí você lembra que você não fez nenhuma viagem porque você não vendeu. Isso acontece com máquina, Mas sabe o que é pior? Com máquina, o pior é que chega uma hora que o cara pega, olha aquele carro parado, vou vender. Aí ele vai vender. Só que ele pagou, vou chutar um valor, tá, gente? Ele pagou 100 mil. Na hora que ele for vender, vale 80. É isso. Só aí já foi 20 pau pro... eu não sei, eles devem chamar aí gestão, sei lá, 6.0, 7.0, eu não sei qual é que é. Eu não sei em qual tá também, não. Qual que tá o iPhone? Deve estar acompanhando. Com certeza tá nesse modelo, cara, porque não tem outra forma. Não tem outra forma, porque é o que vocês falaram, é muito dinâmico para acompanhar, não dá. Não dá. Não dá. E a gente aprender a falar não vou fazer é complicado. Hoje você tem uma indústria. Tem uma pequena indústria. Uma pequena indústria. Olha que legal. Porque eu também não quero ser grande, tá? Tem essa também, ó. Também, porque não é que não quero. É que esse mercado, ele demanda ainda um certo amadurecimento. Uhum. E não é que eu não quero, é que não adianta agora ser grande. Né? Não adianta, porque o mercado ele vai acompanhar, ele vai crescer, porque eu atendo um produto muito específico do nosso segmento. Certo. Né? Um produto muito específico, laqueado, tá. Se a gente fizer, eu não tenho esse número, mas sei lá, o percentual de vendas. Por que eu não tenho? Porque eu não chego a ter essa informação do meu cliente, das marcenarias que compram comigo, eles não me passam, de 10 orçamentos ou de 100 orçamentos, eu fechei um que vai lá. Eu ainda não tenho. Eu posso até fazer essa pesquisa e depois mandar para você. Eu posso te dar a nossa. De mais de 150 clientes a gente tem. Não, bem mais. Quase 200 clientes a gente fechou recentemente. Nosso primeiro cliente de lâmina, por exemplo. Então você vê. Só agora, em quanto tempo a gente conversa já? Já tem um tempo já. Já tem um tempo. Tem um tempo. Já, uns 2 anos. Uns 2 anos e é a primeira vez que a gente consegue vender a lâmina. É um mercado que ele precisa... Claro, tem uma questão de tendência também. Né? Tem momento que está mais em alta, tem momento que está mais em baixa, mas tem algumas coisas que não tem tendência. Por exemplo, a porta clássica. Porta laqueada clássica. Isso vai ser sempre clássico. Clássico é clássico. Sim, Não vai mudar. Não vai tem mudar. Moda. Então, só que se o cliente não tem a opção de oferecer a marcenaria, eu digo meu cliente, né, o meu CNPJ ali que compra de mim não tem condição e não sabe que existe isso para oferecer. Então, eu tenho um trabalho ainda de catequização para fazer. No nosso mercado aqui, que eu digo, acaba sendo um mercado pelo tamanho do Brasil, de certa forma regional, porque senão também você vai mandar para uma região muito longa, muito distante daqui, fica muito caro. Então, vamos tratar como um mercado regional. No nosso mercado regional, diferente talvez lá do Sul, ainda precisa de uma catequização, de explicar. O suporte técnico é muito importante nesse negócio, porque eu falo, né, se eu dificultar, ou se tiver, mas lascou um pouquinho, não, vou ter que pagar aqui, porque o cara fala, eu não vou mais vender esse cara, porque toda hora que eu preciso de uma assistência ou de alguma coisa, uma conta altíssima que vem, eu tô fora. Então, lá na empresa, a gente tenta facilitar ao máximo para inserir esse novo produto. Não é novo produto, é um produto muito antigo, velho. De antes do seu tio. Mas as coisas são assim, né? Elas vêm, voltam. Assim, só é de uma maneira diferente. De uma maneira diferente. E aí, isso, e é muito legal isso que você falou, porque isso também tem a ver com você mesmo, enquanto empresário, aprender a vender o teu produto. Porque hoje você não trabalha para o cliente final. Não. B2C. Não. Você trabalha para a empresa. Não. Eu não tenho nem como atender o B2C, porque ele vai, eu quero meia dúzia de porta. Vai que porta? Para onde? Qual a medida? Entendeu? É verdade. Não tem como. De vez em quando tem alguém que liga que pede uma reforma.
Ou um gabinete de banheiro. Eu quero repintar. Não rola. Eu quero repintar as portas. Isso até é uma oportunidade de negócio, né? Que eu venho discutindo com alguns parceiros da indústria química, que isso é uma oportunidade de negócio, que tem rolado na Europa fortíssimo. A IKEA mesmo está repintando seus móveis, olha só. Uma potência, né? Para quem não conhece, é uma rede parecida com a Tokstok, muito maior que a Tokstok. Estão repintando. Então, eles... porque também tem uma questão de lá fora muito forte de... Meio ambiente? De meio ambiente, né? Então, de você reaproveitar aquilo. E eu acho que eles têm uma alta. cultura. Eles são muito diferentes da gente em questão de o mobiliário mesmo. Sim. Você vê nos filmes. E eu acho que o filme... Ele é uma expressão, ele retrata a cultura. Você vê nos filmes, por exemplo, que a pessoa ela compra uma casa, o que você estava falando de estilo. Quando o cara da imobiliária vai vender lá, ele fala, essa casa é de tal ano, tem tal estilo. Quando abre, já tem o piso, já tem os móveis, e às vezes são os móveis antigos, mas que as pessoas não trocam. Não é como aqui no Brasil. Não. Aqui no Brasil, você compra um apartamento novo, ele vem com piso, ele vem com a pia do banheiro, com a pia da cozinha. A primeira coisa que você faz quando você entra, você arranca tudo. Verdade. Tira tudo, não tem jeito. Então, realmente é uma cultura diferente. Então, e eles estão repintando, cara, assim. Então, tem oportunidades. Esse nosso mercado, ele tem muita oportunidade. É que você falou, a parte de montador, uma logística especializada. Eu até hoje eu não vi, cara. A gente que faz peça laqueada, muitas vezes é um problema. A gente tem pessoas muito boas que entregam pra gente, mas ele não é especializado. Nossa, que interessante. Né? Mas para isso tudo acontecer, precisa de um tempo, né? Porque tudo tem uma relação com o volume. Você vai ser especializado a partir do momento que você consegue segurar a tua barra ali na fábrica. Senão também você acaba cedendo. Você fala, cara, olha, eu vou lá, vou entregar no carro que o cara tem, entendeu? Porque se ele não tem volume para isso, como que um frete vai se especializar a carregar? Se ele não tem, ele vai lá e faz uma entrega para vocês, mas depois ele não tem de novo uma recorrência, então ele vai pegar outra coisa. E aí ele não criou aquela cultura que tem que entregar um móvel da forma que vocês querem, que não pode, né, de forma alguma, passar perto de uma parede para bater e tudo mais. Mas é sensacional a oportunidade que tem. Eu não tenho dúvida que nesse segmento já, pela quantidade de pessoas que a própria Léo atende, de pessoas que eu digo de empresas, já teria gente especializado para fazer. Olha, eu quero esse cara, porque é um problema, né? De ter uma pessoa. Eu quero montador e assim por diante, cara. Ou eu quero porta, porque o meu cliente lá na ponta, o arquiteto, ele viu lá fora numa feira em Milão, ou ele viu até de referências de outras empresas aqui do Brasil, né? Que a gente tem um design ainda bem apurado, comparado com as empresas lá fora. A gente consegue ter até... muito bem vistos os designers. Tem empresas brasileiras que estão expondo, né? Na feira, o ano passado, foi um sucesso. Né? Empresas de móveis planejados de alto padrão expondo na Feira de Milão. Que legal. Sensacional, não né? sabia disso. E fez sucesso. Fez sucesso. Além dos designers, né? Os irmãos Campana e outros caras que já é o concurso, já nem discute mais, né? Entrou para um nível que as empresas que fabricam no Brasil estão indo expor na Itália. Então, isso para a gente é muito bom. Né? A pessoa vai para lá, vai ver, e ela vai sentar com vocês numa mesa, o arquiteto que vocês atendem aqui vai falar, olha, eu preciso desenvolver esse projeto. Ou o próprio consumidor final, que viu aquilo em uma novela, ou viu isso numa feira também, né? Não é porque o cara é consumidor que ele não está ligado em design, pelo contrário, né? O cara chega super preparado, já sabendo tudo já, já né, tem a pastinha do Pinterest. Inclusive aconteceu, né, com a gente no Campinas Decor. Lembra que teve um cliente final, veio falar comigo? Um cliente final ele estava viu eu fazendo os stories lá. Ele estava na feira visitando para entender questão de design, o que ele queria colocar pro apartamento dele. Ele viu eu gravando e me abordou, perguntando algumas coisas. Ele viu que eu era especialista. A troca é altíssimo nível, né? É altíssimo, cara. É altíssimo. Então, assim, é real. E aí, lá. Como que você faz se você não se especializa para ter essa troca com esse cara? O cara começa a falar... Tem uma passagem de um arquiteto amigo meu, que eu conversei com ele semana passada. Ele ficou um tempo sem atuar em arquitetura e decoração, depois ele fechou um projeto, e a cliente estava em Miami conversando com ele, e ele começou a falar marcas italianas. Porque quando eu trabalhava com arquiteto há 2 anos atrás, eu trabalhava com a Poliforme... Você trabalhava com a Poliforme cliente, consumidor final. Então já mudou o papo. Já mudou o assunto, porque eu já vi que a gente está falando a mesma língua. E aí ele falou, agora eu ganho em dólar. Porque ela estava em Miami, ele falou, agora eu ganho em dólar. Ela deu... Então, o que faz isso?
a especialização, não tem outra forma. Esse cara também foi 12 vezes, ele me falou, Fábio, eu fui 12 vezes para a Feira de Milão. Então, cara, por quê? Porque ele é especializado. Agora, quantas feiras de várias coisas você consegue ir se você vai numa feira do quê? De máquina, olha só, que te chamam, tá? Lá na empresa, eu sei, você vai na feira de máquina, você vai na feira de revestimento, porque querendo ou não, o nosso negócio é revestir móveis, então você tem que estar conectado em texturas. E tinha muito lá, viu? Muito. Você tem que estar conectado em texturas, até porque quando a gente fala em revestir, a gente reveste parede, painéis, faz parte dos nossos produtos, né? Tem no nosso portfólio revestimento de parede, usinado, laqueado, com desenho e tudo mais. Então aí você vai na feira de móveis, você vai na feira de design, né? Você vai depois... instrução de marketing, aí palestras e tudo mais, porque você precisa saber agora. Você precisa vender como a banda que toca. Aí você vai na administração, porque, cara, é muito difícil você não se especializar hoje em dia. E eu falo lá pela nossa empresa mesmo, empresa pequena, é difícil e é duro você aceitar que você precisa. E eu sofri já com isso, cara, na minha empresa. Claro, quando dá baixa no nosso mercado que oscila tanto, né? Não só eu, como várias pessoas que estão assistindo devem passar por isso. Falar, cara, eu vou pegar. Vou pegar esse negócio porque agora só vai. que você aprender a falar não vou pegar e vou continuar firme e forte é muito difícil. Eu acho que é mais difícil. Muito. É muito então, eu acho que é isso, assim. Não é conselho, nem dica, nem nada. Até porque o conselho é bem complicado, né, cara? Eu nunca faria isso. Mas é ser firme nisso e tentar se especializar. Eu já paguei caro o preço por não ser especializado. Nós sempre fomos, desde que eu montei a empresa. Mas teve um deslize no casamento. Aí no meio do caminho tem um deslize, né? Você dá um deslize, opa, aí você se recupera, volta e continua de novo olhando aonde você quer chegar. Certo. Porque senão é duro voltar. Esses deslizes custam caro. Sim. Normalmente sim. Nossa. E isso que você está falando é muito real dentro do nosso dia a dia, né? Recentemente mesmo, o Renato e eu, a gente passou por uma decisão dessas. A gente tinha um jeito, um perfil de cliente que a gente atendia, um jeito de trabalhar, e aí você começa, depois da pandemia, a gente tem falado muito sobre isso, depois que passou a pandemia, o mercado volta então ao normal, e você se assusta, você fala, cadê aquele monte de cliente, todo demanda, mundo né? desesperado, cadê a demanda? A Tokstok passou por isso aí, né? Falaram que a crise deles é exatamente isso, né? Eles surfaram uma onda gigante e depois voltou à realidade, não se preparou para a realidade. Exatamente. E aí, quando você volta à realidade, o que você vê? Você acha que você está trabalhando errado. Ou você não quer mais nichar. Você fala, não, será que não é hora de eu, de repente, abrir aquilo, fazer aquilo que eu não queria fazer aqui, atender aquele ali, atender aquele banheirinho, que de repente não faz parte do seu negócio. E aí é muito tentador você dizer sim, porque você acredita que aquilo vai trazer a venda, que aquilo vai trazer o dinheiro para a empresa, quando que muitas vezes ele pode trazer naquele momento o dinheiro, mas ele também vai te trazer problemas. Até porque o seu tempo ele é finito, né? E a partir do momento que você se envolve nisso, você deixa o seu tempo para dedicar... você vai dedicar para aquilo e não para, de fato, o que era o seu negócio. E essa volta é muito difícil, porque você entra num ciclo que depois você não consegue sair. É verdade. Porque você sempre vai ter alguma coisa para apagar o incêndio. Sempre vai ter. É difícil sair desse ciclo. E como a gente Mas falou... Mas aí o que leva a isso é o desespero, né? Exato. E é compreensível, né, cara? É muito compreensível. A pessoa tá lá... É o que a gente fala, tipo, a água bateu na bunda, velho, você já tem que dar um jeito ali de correr mas atrás. Aí que tá, vamos lá, aprendizado. Antes de ter que ver antes de bater na bunda. Isso. Então. Aí vem a gestão, quero que você... Foi onde você puxou. A especialidade. Aí que tá o negócio, cara. Porque se você tá batido, ela vem antes. Né? Você tá batido, ela mostra, né? Aí você fala, cara, eu tô batido no negócio, eu não controlei. Né? Tem uma parada que você perdeu o controle daquilo e aí você tá no fluxo. Aí você retomar, puxar as rédeas, voltar. Emocionalmente é muito... O financeiro, obviamente que é. Mas emocionalmente é doído, porque... Eu acho que é mais o emocional, porque o financeiro a gente sempre consegue dar uma volta. Dá. No financeiro. A gente tem essa habilidade no Brasil, né, cara, de dar um jeito. Eu vou usar de exemplo uma coisa que você disse antes dos bastidores e que isso ainda acontece muito no nosso mercado. Como eu falei, o nosso mercado é um lance que é muito dinheiro. Perfeito. Você pega na mão, passa por você muito dinheiro. Não significa que você coloque todo aquele dinheiro no Sem teu dúvida, bolso. Sim. O faturamento é alto, né? O quanto você fatura é alto, Isso, né? O quanto você lucra aí já é outra coisa. Diferente. E o que acontece com... Que você falou que na época do teu tio já era assim, né? As pessoas fazem grandes negócios
e começa a investir essa história, neles mesmo. Ela é recorrente, cara, mas isso é o perfil ainda... Na época deles já tinha, né? A gente tem o exemplo deles, uma das empresas para quem ele vendia, a diferença de padrão de vida era muito discrepante, né? Você tinha lá um industrial que estava crescendo junto com o lojista, vamos dar um exemplo, né? Aí esse cara tinha um padrão de vida totalmente diferente do padrão de vida que o meu tio tinha. Então, obviamente que uma hora a conta vem. Né? Gente, o que o Fábio não tá falando claramente, mas eu vou falar claramente. Ele precisa se conter, não sei porquê, mas o Fábio é mais contido. Que é uma história sofrida para a família também. O que ele está querendo dizer? É uma história sofrida, ninguém gosta de ficar lembrando, né? Porque é doído para quem tá do outro lado, não só pro cara que fechou, mas são anos, né? Quando você passa por uma experiência dessa, são 10 anos no mínimo para você se organizar de novo. Então, eu acho que talvez por causa disso eu tenho... foi uma experiência dolorida ali, porque por mais que não fazia parte, você é diretamente afetado. Então, você vende para uma empresa, ou vende para um cliente, e aí esse cliente, ele vai mal. Naturalmente. Vai respingar. Né? O que ele quer dizer é quando você começa a dar muito bem a sua empresa de imóveis, e você, ao invés de reinvestir na própria empresa para que ela continue indo bem, você começa a investir no seu lado pessoal, no sentido de que você aumente seu padrão de vida. Então, você troca o carro, você troca a sua casa. Isso é velho, você começa a consumir marcas que né? antes você não consumia, e aí depois você não consegue manter. Isso é muito velho, né? A gente fica olhando, né, esses projetos do Sebrae. E uma vez eu fui convidado para participar. Aí eu fui lá no Sebrae, nossa, mas caramba, já sou empresário há tanto tempo, né? Então, vamos lá, né? Tá aberto ao novo. E aí eu cheguei lá, era muito básico a troca. Era muito básico. Obviamente que eu participei, fiz toda a atividade que tinha que fazer, era uma atividade coletiva, com várias pessoas convidadas de vários segmentos, mas as atividades eram muito básicas, assim. E eu fiquei surpreso, falei, caramba, mas como assim tá ainda discutindo de não envolver o teu... de você ter uma retirada fixa, umas coisas muito iniciantes. De não usar o assim. cartão da empresa para ir no cinema. Então, você fala, caramba, ainda tá discutindo isso e tá. Aí tem aquele índice gigante, né? Dos 3 primeiros anos, X% das empresas quebram no Brasil. É um número altíssimo. Né? Eu não lembro, 90%. Depois nos próximos. Não, mas é altíssimo. Depois nos próximos 3 anos, daqueles 90, mais tanto quebra. No final não sobra 2 ou 3, sei lá, de um montante gigante. Caraca. Então, e um monte de gente infeliz, frustrada. Muito. Não, e para recuperar é duro. É o que você disse, pelo menos 10 anos. Então, essa galera que tá assistindo, cara, né, de novo, tá longe da gente estar aqui editando uma cartilha de forma alguma. Sim. Mas, se puder, antes de ser pego de calça curta, de surpresa, de começar a se reinventar, de ir atrás da informação, olhar para o seu negócio e cortar na carne mesmo, sabe? Sim. A gente não tem muito isso de realmente cortar na carne. Tem hora que você vai ter que cortar. E aceitar, sabe? De falar assim, cara, não, esse modelo de negócio, ele não funciona mais, eu vou ter que mudar. É difícil, mas é melhor do que depois ser pego daquele formato que você falou, de não conseguir nem que se ligar, né? E sabe o que é complicado? Que eu acho que a grande maioria das vezes é mostrado antes, cara. O negócio indo ruim. Tipo, mostra ali, você fala... Faz sentido. Só que o que você faz? Você vai empurrando com a barriga. Só que vai chegar uma hora que você não vai conseguir controlar aquilo. Então, se você conseguir colocar o pé no chão, olhar e falar, para de vender esse banheirinho ali que tá te dando merda... que lá pra frente isso aí vai respingar. Então aí você coloca o seu pé no chão e fala, não, vamos tirar isso aqui, vamos começar, porque isso aqui não tá certo. Ou começou a vender dando desconto demais. Por que você tá dando desconto demais? O que tá acontecendo? Sabe? Aconteceu isso na nossa empresa. A gente sentou Cara, olha só que interessante. Tem uma informação nisso, que se tá vendendo com desconto, esse formato, ele corrige isso. Aí, ó. Porque quando você tá na fábrica, você tem vários mecanismos ali dentro que camufla isso. Né? Você fala assim, eu vou comprar a matéria-prima. Aí você compra a matéria-prima. Aí você compra cola, você compra isso, compra aquilo lá. Você não sabe exatamente... você sabe, obviamente, você está pagando o boleto. Mas a transformação disso tudo é muito difícil você fazer. Ainda é muito difícil. Eu assisti um podcast onde você falava do custo
de quem vende, daqui para frente. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Pô, e daqui para trás? Né? É complexo. É muito complexo. É muito complexo, porque você compra matéria-prima, transforma aquela matéria-prima. Quando você vai para esse formato terceirizado, tá simples. Fica mais simples de você administrar. De você falar assim, não, eu compro, eu tenho valor. Eu já sei, já está transformado. Esse problema ficou para quem está processando o negócio, cara. Deixa ele resolver lá. Ficou para você. No meu caso, só das portas. Então, isso está sob controle. Agora, quando você vai fazer a caixa, vai fazer, sei lá, outras coisas, isso já complica tudo. Sim. Né? Eu não tenho dúvida que vários pequenos empresários, marceneiros estão assistindo, eles sabem que é um problema compor o quanto eu vou vender. Então, você não sabe, o cara nem sabe se está dando muito desconto ou não. Agora, quando você compra isso, você sabe. Porque você comprou por X, você vai ter aquele custo. Então, tá bem definido. Agora, quando você joga um monte de matéria-prima, se você não tem isso muito bem controlado. Isso. E aí, cara, é uma coisa meio japonesa para fazer. Empresário brasileiro não faz isso, não, cara. Isso. Eu vou te falar, eu tenho experiências de outros segmentos e até em agência de publicidade. Deixa eu ver quanto que eu vou cobrar. Agência com 350 funcionários, cara. Então, empresário brasileiro não compõe custo direito. Essa que é a verdade. Né? De novo. Não estou generalizando. Você tem indústria automotiva muito bom, ela está num outro patamar, entendeu? Mas a grande maioria dos nossos segmentos tem dificuldade enorme de compor custo de quanto vai cobrar. Então você imagina, né? Então, se você tem a oportunidade de deixar esse problema pro cara... Cara, eu de novo, eu vim falar aqui do meu negócio e tal, mas eu acho que é importante. Não é nem que eu vim falar do meu negócio, eu não vim falar do meu negócio. Porque isso não é um jabá, não é nada disso, é uma troca de experiências, né? Eu me sinto confortável em falar de outros assuntos que não têm relação com o meu, justamente por gostar do segmento, ser apaixonado e querer que ele realmente prospere, né? Sim. E sabe o que eu acho muito importante você se dá ao direito e você vir aqui falar, às vezes a gente fica assim, será que as pessoas vão achar que eu acho que eu sei demais? Mas não é. Você imagina, Fábio? A gente tem isso, né? A gente tem essa preocupação. Cara? Que engraçado, né? Vezes é uma síndrome do vira-lata, né? A gente é meio vira-lata brasileiro, né? Não quer assumir que... Cara, que droga, né, cara? Droga isso, porque... Droga, cara. A gente fica cheio de dedo pra falar umas coisas, né, cara? A minha esposa fala isso. Ela fala que na empresa que ela trabalha, as pessoas são muito dodói. E a gente brasileiro é muito dodói. A gente é muito dodói. A gente é muito dodói. E aí você pensa o seguinte, você falou assim, já que eu consigo atender a demanda daqui, de que tá perto, eu ainda não posso olhar uma coisa ali. Mas você imagina se tem um marceneiro, se tem alguém assistindo isso e o cara fala assim, nossa, isso faz muito sentido. Eu sou muito bom nisso. Eu sou muito bom nisso que o Fábio tá falando. Assim como o Fábio, eu sou um especialista. A parte que eu mais gosto aqui da minha empresa, a parte que eu acho que a gente trabalha melhor é a laqueação. E o cara olha nisso, ele se inspira em você e vê nisso uma oportunidade. Porque você vai atender uma parte das empresas aqui. Isso é meio regional. Quem vai atender o Piauí? É meio não, é totalmente regional. No Brasil, do tamanho que é... Então... Eu estive em Santa Catarina semana passada. Santa Catarina estive semana passada. E conversando com amigos empresários de outros segmentos, ele falou, cara, aqui não tem o que você faz. Você não quer montar aqui, não dá. A gente não consegue montar aqui porque você não tem braço para fazer, Como é que você leva a mão de obra pra Semana passada, eu fui visitar um cliente perto de... não é Matão, é perto de Matão, aqui no interior de São Paulo, né? É longe, tá, sei lá, uns 300 quilômetros. Acho que dá. E ele falou, olha, aqui na minha região não tem. Eu escuto isso demais também. Aqui na minha região não tem, eu precisava achar e tal. Então, de fato, que bom que tiver, porque tem como fazer, é um mercado interessante, é um mercado bom, né? Quando você se especializa e você segue o processo direito do que a indústria orienta, sem jeitinho, sabe? Sem jeitinho, a indústria química, ela tem um processo de desenvolvimento. Então você tem que seguir isso. A gente tenta bater muito lá dentro da empresa. Cara, segue o que a indústria química faz, porque tem uns caras lá que desenvolvem. O cara estudou para aquilo. E no nosso ramo, o cara vai, só dilui aqui, aí ele vai, mistura, entendeu? É assim. E aí dá problema. Sim. Vai dar problema. Então lá a gente tenta fazer. Então, se alguém for entrar nesse segmento, que siga o que a indústria orienta. Eles têm treinamentos muito bons, a indústria química que vende, né, produtos químicos, eles investem muito nesse tipo de treinamento para quem quer se especializar. Então, eu gosto da pintura como o Fábio gosta, né?
e eu quero fazer aqui na minha região. Essas indústrias, elas têm representantes locais. Entendi. Então ele pode marcar, ele vai visitar a fábrica, eles vão passar uma semana em treinamento com esse cara, e aí ele tem que seguir aquilo porque funciona. Entendi. Se seguir, ele vai ter o mesmo nível de acabamento do que essas grandes empresas oferecem, né? Então, ele vai conseguir oferecer ou para as marcenarias ou para a própria empresa dele, sei lá, talvez se ele esteja na empresa dele também esteja fazendo, que siga também a indústria, porque isso é uma grande discussão nossa lá na indústria, né? As pessoas, elas querem fazer do jeito delas, os mais antigos, os dinossauros lá que não quiseram aprender, eles querem fazer daquele jeito, e aí dá problema, não fica com aquela qualidade que essas grandes redes fazem com robôs e tudo mais, né? E também não vai conseguir acompanhar a evolução do mercado, porque o mercado vai continuar evoluindo. Imagina você que essa percepção que você já tem hoje, olhando o mercado de fora, espelhando aqui para o Brasil, já é uma percepção do futuro. Sim, então, porque a gente está atrás, realmente, né? Agora me diz, a pessoa que não consegue aceitar ainda, que ela tem que misturar, é metade desse e 1/3 desse. Não faça diferente do que... não, é o quanto eu quiser. Igual eu fazendo bolo. Igual eu fazendo bolo em casa. É o que eu quiser, porque lá em casa eu faço do jeito. Eu pego a receita e vou... Tudo bem, lá na minha casa, no meu fogão dá certo. Então. Mas pra você fazer a nível, pra mais pessoas, pra você escalar, não funciona. Não, e até pra você instruir a sua equipe. Porque como que você instrui a sua equipe, né? Se você não... Muitas vezes eu entendo que o cara com uma certa habilidade, ele consegue ter uma percepção e talento que ele pode fazer aquilo mesmo. Lá, tá mais quente, mais frio. E dá certo. Só que é impossível você treinar alguém se você abre essas exceções e fala assim, olha, você vai ter a mesma percepção que eu. É a mesma coisa de um chefe de cozinha. Exato. Isso. Exato. Ele tem a percepção que é perfeito. Sim. Aí ele joga lá e fala, cara, isso aqui tá faltando um pouquinho. Sim. Mas aí estamos falando de um talento absurdo. Agora, os sous-chefes deles lá não vão conseguir. Cara, pica aqui certinho, eu quero 1 milímetro. Aí o chefe vai pedir, eu quero 1 milímetro da cebola, Porque se ele deixar aberto, a cebola vai cortar vai vir de qualquer jeito, o cara tá com pressa. Então, para treinar e para replicar o modelo, você tem que seguir um processo, um padrão. Sim. Né? Então, eu vejo isso nesse segmento. Muitos clientes que depois não eram clientes nossos, depois se tornaram, e acaba elogiando o nosso trabalho, é justamente sobre isso, assim, que eles falam, o problema lá é que não tem padrão. Não existe um padrão, não existe um processo. Então, cara, tem oportunidade nessa área, muita oportunidade, porque fora, tem um outro número, a laca, ela é muito equilibrada com o material melamínico. Muito equilibrada. Em preço ou em quantidade de venda? Em quantidade, que nem aquela estatística que você passou, cada 150, eu vendi, lá é muito equilibrado. 75. Existe muita pintura, muita usinagem de porta. As pessoas gostam muito. Será que está relacionado a preço ou não? Ou você acha que é gosto mesmo, estilo? Também. Por quê? Como é composto, de novo, o preço, né? Já que a gente falou de composição de custo lá. É, de novo, volume. Quando você compra melhor, você tem a chance de ter melhores negociações e tudo mais. Quando você não faz esse segmento prosperar, crescer, você acaba comprando muito caro ainda da indústria química, e não só da indústria química, mas todos os outros componentes que tem, lixa, equipamento de máquina. À medida que você cresce, que você dá vazão para esse segmento, o teu poder de compra e o teu custo melhora. Quando você faz um trabalho a cada, dá um exemplo, mas que lá gira todo dia, né? Não dá para dar um exemplo desse, mas você tem pouco volume de trabalho, você não tem barganha, você não tem poder para comprar do fornecedor, né? Até nisso, esse modelo de negócio de nicho especializado funciona Ele até é um modelo para muito o equilibrado. mercado. Porque você falando agora, você estava falando e eu estava aqui. Se eu tivesse uma marcenaria com tudo, igual eu expliquei lá no começo, e aí, por exemplo, minha parte de laqueação, eu não iria usar toda semana. Logo, a pessoa que trabalha ali nela teria um custo alto para mim. O Fábio deu exemplo, que normalmente a parte de laqueação é lá no fundo, lá... Normalmente. Você sabe que até a gente, cara, a gente já repensa hoje em... Eu preciso fazer a aquisição de uma máquina. Né? E essa lá vem máquina... ele substituir 3 pessoas por um robô. Não é. É uma máquina que, sei lá, custa 200 mil. Certo. Eu já questiono se eu já não consigo comprar essa parte desse componente já, de uma Léo, por exemplo. Boa. Entendeu? Eu já questiono, porque quanto tempo esses 200 mil... Isso é um exercício que eu tenho que fazer já, mesmo sendo... Então, eu estou falando já de um nível muito alto de terceirização.
Muito legal. É nichado, entendeu? Pegar o que eu faço lá dentro, dá mais uma refinada ainda, entendeu? Boa. Dá mais uma refinada para falar, pô, peraí, isso faz sentido? Se questionar várias vezes se faz sentido eu fazer esse investimento, se faz sentido eu olhar para o mercado e falar, cara, peraí, tá com demanda para isso? E eu acho que o desafio para o gestor do móvel planejado é isso, é você olhar para o seu negócio e você fazer uma conta não só financeira, mas você fazer uma conta financeira, o dinheiro, o meu tempo, o estresse e a qualidade. Qualidade. O mercado, ele exige muito, mas vocês sabem disso, sim, né? E assim, muito exigente. Tá cada vez mais querendo a experiência, a personalização. E se você não se especializar, cara, esquece. Agora você vê, ó, eu vou dar um exemplo que funciona para quem desenvolve o móvel, que eu falei do estilo, né? Vamos dizer que eu não faça essa aquisição. Eu decida comprar a porta já cortada e bordeada da Léo. Eu faço a usinagem e a pintura, que aí é uma especialidade que, se eu parar de fazer isso, acabou de sentido eu ter a fábrica, porque aí eu deixo de fazer quase tudo, né? Já não teria mais nada. Mas eu já estou pensando em já nem cortar mais e bordear. Já estou pensando em comprar. Bom, decidi fazer isso. Aonde vai o meu tempo? E eu tive essa conversa ontem com o meu tio, em desenvolver portas que ninguém esteja fazendo. Que eu possa chegar aqui para o Renato e para a Jaque e falar, olha, vamos desenvolver uma porta exclusiva para vocês. Só vocês vão ter. Legal. Porque aí vocês vão para o mercado e falam assim, cara, olha só, essa porta aqui a gente desenvolveu junto com a Lacata, é um produto exclusivo nosso. Olha, eu gerei alguns renders aqui. Isso, olha como fica bacana. Então você começa a dar estilo do que vocês fazem. Começa a criar uma identidade visual como o logo de vocês, como tudo. Tudo tem uma identidade visual. Eu já quero, já né? gostei. Então, eu já tô elaborando, e aí, quando vocês virem, você já viu que daqui saiu alguma olha coisa. Só, em breve. à medida que eu deixo de fazer isso dentro da minha empresa, não é que eu tô cortando emprego. A Léo vai gerar esse emprego lá. O operador dele tá lá. Boa. A máquina dele tá lá, o operador tá lá. Não tá? Não é isso. Mas o cara vai querer. Você falou, pô, mas já vem ele com máquina substituir? Não. Só vou passar para outro, que é mais especializado do que eu para fazer. Os meus meninos, eles vão continuar lixando o cantinho, manual, aplicando e tudo mais. Então a gente vai ficar muito melhor naquilo. E até eu começar a operar essa máquina, coladeira de border, tadadá, XPTO, papapá, eu perdi de desenvolver um produto com vocês, ou para um outro cliente, ou para visitar um cliente que vocês estão prestes a fechar, mas eu preciso fazer uma amostra para entregar para você, porque eu tô vendo a para da coladeira, entendeu? Com o cara, vendo o preço, orçamento, vai representante na minha empresa, me demanda a manhã inteira para me falar da máquina dele. Cara, demora esse lance. Boa. Aí, eu tô falando só do tempo. Aí depois, lá na ponta, aí vai a grana. Tá, beleza. Demorou um tampão pra você ter a proposta, e a grana? A grana, metade eu vou dar, outra eu vou financiar. Porra, e quem tem coragem de financiar no mercado que oscila tanto? Tudo isso, cara. E aí te mexe com o emocional, você perde o foco. Então, eu tô dando um exemplo meu que possa ser transportado para outra pessoa que está fazendo também. Porque essa é a realidade do mercado. Que é difícil aceitar, mas essa é a verdade. É o que a Jaque começou aqui falando, fazendo jabá da Léo. Essa questão do cara querer. Esse exemplo foi muito bom, que encaixa também. O cara fala assim, eu tô vendendo aqui no meu notebook, só com a minha amostrinha, sabe? Cara, a Léo tá disponibilizando já o showroom, né? Então, assim, é mais ou menos parecido. Eu invisto no showroom, você acha que vale a pena eu investir agora? Não dá para segurar um tempinho maior? São as perguntas e trocas, né? Sim. Que legal que um dia, né, tem um trabalho dessas feiras, eles têm esses fóruns muito bem definidos. Certo. Nessas feiras, né, a Formobile, então rola ali umas coisas paralelas e tal. Mas eu acho que ainda a linguagem é um pouco distante. Eu já participei de alguns, eu vejo que eles trazem, sei lá, um palestrante, porque a linguagem vai muito para a indústria. Você pega lá um industrial e ele vai naquelas salas, vai conversar com a indústria. E eu acredito que acredito não, a grande maioria que você vai lá na feira, você vê o perfil. São os marceneiros, autônomo máximo 3, 4 pessoas e tal. Então fica meio distante o papo, sabe? Começa um papo meio maluco, assim. Pô, o que esse cara tá me falando? Entendeu? BS, Romag, bababá. O cara falou, puta, cara, eu tô aqui. O cara nem sabe o que eu passo lá na ponta. Você sabe por quê? Isso aí é complicado, porque o cara que tá indo lá na feira, que é o marceneiro, ele tá indo, assim, ele quer a ferramenta só. Ele só quer saber o que vai resolver a vida dele. E aí a linguagem do cara é totalmente diferente. Cara, fica muito distante. Não é muito distante, muito distante.
A parte de máquina, principalmente, você vê uma linguagem por cara que já está muito mais estruturado. E a parte de gestão também. Sim, a parte de troca ali naqueles fóruns paralelos é muito distante. Ou fica aquela farra, que é onde os caras fazem bagunça lá, sabe? Quando lota, aí fica a farra, aí vira bagunça. Agora, no meio termo, no meio do caminho, que você fala assim, pô, beleza, eu gosto numa sexta-feira estar aqui nessa bagunça também, porque é legal, você tá se divertindo naqueles showman que os caras ficam lá bagunçando, mas caramba, segunda-feira é meu negócio, tenho que fazer esse negócio girar. Então, eu acho que tem oportunidade, tomara que num próximo, eu tô meio por fora de quando que é a próxima feira, que tenha isso já estreitado até com vocês, que vocês sejam convidados para ter um espaço lá, para estar trocando, e que essas pessoas também devolvam essas dúvidas, porque, cara, não tenho dúvida que isso é o que rola na cabeça do cara agora, entendeu? O que eu faço? Sim. O que eu faço? Vou pra onde? Tá pra lindo onde e maravilhoso o que você tá falando. Não entendi nada, mas tá isso aqui efetivamente no meu dia a dia. Como que eu faço, entendeu? Eu acho que esses caras estão precisando desse apoio. Sim. O cara não vai ter grana para contratar uma empresa de consultoria, como esses caras falam. Contrate uma consultoria. Ou você vai na consultoria do Sebrae e acontece como aconteceu comigo. É muito distante. Porque eu entendo também o Sebrae, não é um órgão especializado no segmento de marcenarias e tal. Então ele abre muito. E aí quando ele abre muito, a pessoa não se identifica. Ela se sente perdida. Fala, cara, não tenho apoio de ninguém. Tô sozinho no mundo. Onde que eu vou? Quem me ajuda? Tô desesperado, tal. Então é isso, né? Esse cara não vai ter grana para contratar uma consultoria. Ele vai buscar informação na internet, que já tem acesso e tal. Mas se puder compilar mais, organizar mais, tá mais próximo dos fóruns, falando essa linguagem dos caras, do móvel planejado especificamente, entendeu? Não da grande indústria de cadeiras. Nossa, eu sei que os caras vão lá com aqueles robôs lá, faz cadeira pra caramba. Pô, cara, isso é pros caras lá do sul, lá de Bento Gonçalves, sabe? Fazem um hack por segundo. Agora, pro nosso mercado, do mercado dos planejados, é diferente, cara. A banda toca diferente. Exatamente. Então, acho que é aí que precisa passar informação para esses caras. E tomara que alguém da feira assista isso, coloque aquela câmera lá e convide eles, por favor, porque eles falam a linguagem dos caras. Isso. Não, e é engraçado porque a gente nem contratou, eu vou contratar ele. É verdade. Não. Já fez. Nem a Léo, viu? Contratou, eu tô falando do segmento aqui também. Não, é porque assim, agora a gente acabou não, né? Já tem um mês que a gente lançou a nossa comunidade e a ideia é justamente essa, é você afinar, você ter uma conversa mais real dentro do nosso segmento. Perfeito. Uma linguagem perfeita para o pessoal entender o que está acontecendo e ter um direcionamento, né? É que vocês fazem, né? Então é diferente quem faz falar. Isso. Né? E eu acho isso muito importante. Agora o cara tá lá, da grande indústria. Ele cria a máquina. Da máquina dele ele vai falar muito bem, né? E sabe o que eu acho, Fábio, também? Que esse novo jeito de trabalhar, que nem é tão novo, mas que eu acho que veio para ficar e, como a gente disse lá no começo... É novo no nosso segmento, no nosso segmento é muito novo e no Brasil, principalmente. Isso, disse tudo. É o que vai ser no futuro e é o que já está acontecendo. A gente já recebeu aqui no nosso podcast muitas pessoas que entraram para o nosso setor, para os móveis planejados, que eram de outros segmentos, nada a ver com nada, mas que, olhando essa maneira de terceirizar, achou que era um segmento mais simples. Porque ele falou, não sou eu que vou produzir, eu vou pegar... E se essas pessoas, com toda essa boa vontade, tiveram essa dificuldade, eu imagino que esse caminho de você terceirizar é uma solução para isso também. Porque você pode, enquanto investidor ou enquanto uma pessoa que tô infeliz, trabalho no escritório de segunda a sexta-feira, não quero isso mais para mim, quero abrir um negócio. Será que o mercado dos planejados não é para mim? Quando você pensa nessa coisa da terceirização, peraí, o Fábio vai fazer minhas portas, a Léo vai fazer minhas caixas, eu tenho um arquiteto que vai trazer o cliente, porque aí se você for esperto... Né? Exatamente, que foi o que a gente já disse podcasts atrás. Você pega o arquiteto para ser, então acaba sendo um vendedor teu, e você junta tudo isso, aí você terceiriza o montador. Sabe o que vai acontecer? A gente tá falando de futuro, né? Falamos lá dos dinossauros, chegou no lugar. Sabe o que vai acontecer? O segmento ele vai ter uma associação também. No seguinte sentido, é natural, já aconteceu isso em outros segmentos. Qual que é a associação? Vocês identificaram um bom parceiro em determinada região do Brasil, e vocês vão trocar algumas ferramentas. Então, esse cara vai associar a vocês, e vocês vão criar uma rede de pessoas, e automaticamente já vai passar por um
por uma análise, não sei quem é o mediador, mas vai surgir naturalmente, essas coisas acontecem, é como no associativismo, né? É natural eleger o cara que vai coordenar e tudo mais. Então, isso é o futuro. Esse modelo é um modelo terceirizado, mas que precisa ter representatividade. Para ter representatividade, precisa se unir. Senão, a gente não vai ter representatividade. Então, o que vai acontecer no futuro? Essas empresas que são corretas, os caras que ficaram, que estudaram, que foram atrás de informação, que falam mesmo a língua, vai se unir. Ou se unir com uma marca, ou se unir com a compra de um sistema, de um software, de um aplicativo. Não tem outro caminho a não ser se unir. Vamos falar, como funciona o Uber? O Uber funciona se você tiver uma malha que utiliza, conectado com o seu aplicativo, primeiro disponível para você usar e depois uma malha de usuário. É difícil, o primeiro momento, fazer essas duas malhas sincronizarem, porque você precisa do carro, mas ao mesmo tempo você precisa do consumidor. Como que eu monto isso? Mas é natural, é meio que orgânico, sabe? E isso vai acontecer no segmento, não tem outro caminho. Vocês vão identificar um ótimo parceiro, que vai identificar um ótimo montador, que vocês vão classificar esse cara já naturalmente. Cara, esse cara é um cara premium, um montador premium, uma empresa tal. E um parceiro comercial de vocês, porque vão se unir, né? Vocês ganham força perante o consumidor. Não, a nossa associação é muito forte. A gente entrega no prazo, a gente tem classificação de pessoas. Então, é natural isso acontecer olhando para outros segmentos. Boa. Né? Se olhar para tudo que está rolando, iFood, Uber, todos esses negócios coletivos que precisa de rede, mas ao mesmo tempo precisa de usuário, vai acontecer nesse mercado. Eu não vejo outro caminho, entendeu? Para não acontecer. Porque o mercado de loja, num mundo digital, ele ainda se mistura o físico com o digital. É necessário, né? Você tem lá o físico com o digital. Mas numa era onde as próximas gerações já vêm totalmente conectadas... Não vão nem sair de casa? Eu não sei mais até que ponto. Então, é natural essa rede, essa malha, atender esse cara com realidade aumentada, entendeu? Não sei se vocês já devem ter experimentado, mas eu tive a oportunidade de conhecer um produto na Espanha, que era um óculos, de um amigo meu, que trouxe, ficamos alucinado. Abrir a gaveta, você sentia a força da gaveta abrindo. Sabe aquela você coloca a luva, sabe que ela dá a primeira... Tranquezinho, o primeiro tranquinho pra fechar? Você sentia, cara. Nossa. Falava, eu larguei a luva. Falei, chega, deu um negócio. Eu já tinha visto com cheiro, né? Tipo, sensacional. Você entra na cozinha, começa a abrir as portas do armário e a luva, ela te dá o peso da abertura da porta. Sabe? Nossa, e você tá aqui parado sem nada. Cara, então assim, surreal. Você vai chamar o cara aqui, vai projetar e vai fazer a venda pra ele, cara. É isso. Não, vai chamar o cara aqui não, você vai na casa dele. Você vai na casa dele. Só aquele óculos 3D já me deixou assim, eu falei, nossa, caramba, tô dentro da casa aqui, eu faço virando os 360 dentro da casa. Pois é, aí você imagina você abrir as portas e na hora, rapidinho ali do lado, você não gostou onde tá a disposição desse basculante? Peraí, aí o basculante vai pra lá, a pessoa, aqui eu gostei, aqui ficou mais legal. Então ela pilota a cozinha dela antes dela trabalhar, cara. Faz tudo, né? Antes de trabalhar. Porra, então, cara, pra que eu quero uma loja pro cara? Quer trocar a cor? Peraí, tudo verde. Quer trocar a cor? Tudo azul. Né? Sei lá. Então, é esse modelo de você ter essa malha toda conectada, trocando essa... Porque, porra, pra você contratar uma tecnologia dessa, é muito caro ainda. Ainda é normal, né? Todo início de tecnologia é mais caro, tá? Depois viabiliza. Mas quando vocês se juntam com pessoas que acham que concorrem, mas não concorrem, você vai entrar para brigar com essas grandes redes e oferecer o mesmo serviço mais exclusivo e tal. Tem oportunidade sempre, cara. Sempre tem. Cara, e você... nossa, eu queria bater palmas agora. Bota palmas aí, Bota palmas aí. E libera um Reels desse daí que ficou sensacional. Cara, isso que você falou... Eu já venho, né? A gente vem falando aqui que a ideia é a gente se unir, mas eu não tinha pensado dessa maneira como você trouxe, no sentido de que muitas vezes a gente briga com o grande... Sendo que a gente pode se unir enquanto pequeno e tornar-se um grande. Tornar-se algo que o grande olhe pra gente e fala assim, tá fazendo barulho. E que respeite também, né? Porque existem pessoas desse lado, né, cara? Existem pessoas desse lado. Esses dias eu recebi uma cotação. A pessoa, fulano tá orçando com X empresa. Empresa grande, loja na Gabriel Monteiro. Eu falei, então, ok, então vamos atender. E ela fechou o projeto.
Ela fechou porque era uma porta laqueada que a pessoa tinha num condomínio Fazenda da Grama, que é aquele condomínio onde os caras vão esse pegar que é onda, o condomínio mais caro de não sei o quê. Aí, então os caras vão pegar onda lá e tudo mais. É um dos mais caros, né? E aí fechou o projeto, porque estava orçando com uma empresa da Gabriel Monteiro. Então, porra, peraí, né? Vamos dar a ferramenta para que essas empresas possam competir, né? Não sei se ainda de igual para igual, mas com a tecnologia se torna... Porra, a tecnologia tornou muito de igual para igual muita coisa, né? Muito! Cara, eu vou falar pra você, quando a gente tá falando do nosso segmento de planejado, hoje a gente pode pegar um produto, um projeto e falar, cara, eu atendo 100% eu acredito, do seu projeto. Eu faço isso lá, eu dou ferramenta para que vocês possam atender o tempo todo. Não vocês, eu digo o segmento, né? O mercado. E a gente pega esse projeto, antigamente eu pegava esse projeto, eu falo antigamente, sei lá, uns 3, 4 anos atrás, eu pegava isso e falava, não, cara, não dá. Isso aqui não é pra mim. Hoje eu já pego e falo, não, isso aqui eu consigo fazer. Tem pessoas que fazem, tem você que faz, tem a própria Léo. Sim. Tem pessoas que fazem, então é um negócio muito legal. Cara. E você sabe, aí eu não, de forma alguma, e não necessariamente precisa estar, a gente está falando obviamente da Léo, eles são os parceiros. Sim. Foi exemplo, mas porque é o próximo. Mas esse é um negócio que as empresas precisam entender, elas são as gestoras do projeto. Quem é o dono do projeto de componentes de marcenarias, da indústria dos móveis planejados, acho que é assim, que marcenaria já mudou também, o nome já foi, sabe? Já ficou. Acho. Então, da indústria dos móveis planejados, é a gestora, é a detentora do projeto. É o guardião do projeto, é o guardião da qualidade, do pós-venda, né? E aí, o mercado fica ultra nichado, né? E muito próximo. Porque o que eu vejo nessas empresas, aí é uma oportunidade, uma crítica e ao mesmo tempo uma oportunidade para quem vê, é que fica muito distante dessas grandes empresas. Por quê? É o vendedor, que é o gerente, que é o montador, que é o... Cara, são megas estruturas. Eu cheguei a conhecer algumas. Caríssimas. São estruturas assim que você tem para resolver muitas vezes um problema, você tem que acionar tanta gente, cara. E aí, quando você tem isso muito mais direto, rápido, você atende melhor o cara. E aí o público quer isso, porque não tem tempo. Né? O empresário que está comprando, o arquiteto que já está em outro projeto e precisa que você resolva, você é o gestor. Então, quando você se posiciona como gestor, você pode ter mais fornecedores que também não seja só a minha empresa, que também faça uma laca bem feita, e aí você é o gestor do projeto. Aí, obviamente, você vai lá e vai ver quem te melhor atende. Isso, até porque tem a questão de demanda. Também. Às vezes, você como fornecedor, eu te passei um projeto, eu chego pra você, puta, cara, eu só consigo daqui 60 dias. Você vai atrás de outro. Né? Então, não pode. A pessoa tem que ter essas... Porque como gestor de projeto, você não pode ficar, né? Você tem que olhar. Você tem que olhar para o mercado e falar, cara, eu defendo isso, esse é o nosso estilo, e eu vou te garantir que eu entrego. Porque é isso, né? É isso que ele quer. É garantir a entrega. E garantir a entrega, nesse modelo, é muito menos arriscado do que concentrar numa única empresa. Porque vocês conseguem... se não fechar com uma, se aquele cara não entregar por uma série de motivos, por demanda, não vamos nem listar porque o cara quebrou, porque aí vai para um lado sombrio do negócio e ninguém quebra porque tá com bastante trabalho, né? Normalmente o cara faz coisa errada. Então, vamos dizer que por demanda, o cara, né, ele tá com muito trabalho, não pode atender. Você consegue entregar, você não vai deixar de atender aquele cara ou aquele arquiteto que tá, né? Tá orçando com vocês, tá com um projeto com vocês. Então, eu acho que quando você se posiciona como detentor do projeto, você tem mais força e menos risco para quem está contratando. Perfeito. Né? Menos risco. Perfeito. Se ele tem os bons fornecedores. Perfeito. E aí que tá que a especialidade faz, ao invés de eu ficar perdendo tempo com a coladeira de bordo, que os representantes que foram lá me vender não assistam, mas ficar perdendo tempo com a coladeira de bordo, eu vou visitar as minhas indústrias químicas, que é o que esses caras vão fazer. Vão visitar a minha empresa, novos clientes. Vai visitar a minha empresa, novos clientes, então você vai se especializar. Então é isso, entendeu? O Renato, que é especializado nisso, e a Jaque, eles vão lá na empresa, vão falar, deixa eu ver o produto que você tem. E vai em outra também, ok. E vai em outra, e vai em outra. Bom, beleza, agora a gente tem material suficiente para a gente decidir e cadastrar essas empresas no nosso hall de portfólio de fornecedores. Perfeito. Né?
E aí você consegue garantir, ó, o Fábio tem prazo para esse, não tem prazo para esse, mas esse aqui ele consegue, esse aqui não consegue, então você vai articulando e para quem compra é uma garantia muito maior do que quando o cara entra e fala assim, 60 dias sem entregar, 60 dias para entregar, ou 90, ou X. Aí o cara fala, puta, tá tudo concentrado lá, o que eu faço agora? Espera. Nossa, agora vocês já não, vocês já colocam para uma outra empresa, entrega e claro, pô, vocês não vão deixar o cliente de vocês, então é isso, entendeu? Perfeito. Nossa. Perfeito. Deixa eu falar uma coisa para vocês, tudo isso que o Fábio tá falando, não dessa maneira, porque eu ainda não tinha pensado dessa maneira. Hoje eu me senti muito inspirada, vou falar para o quê? Para olhar o modelo de negócio das empresas que hoje já funcionam do jeito que você disse que provavelmente funcionará a nossa. Olhar isso e a gente se inspirar, transformar cada vez mais a nossa. E porque eu não quero, Fábio, ficar para trás. Não, e perder esse negócio da síndrome do cachorro vira-lata, que a gente não acredita na gente, cara. Isso e eu me incluo, tá? Porque eu fico também cheio de dedo para falar alguma coisa que, cara, a gente tem conhecimento, tem tudo, mas fica com jeitinho para falar, não, cara, olha. Fala na cara, direto, é difícil, mas é isso já, que você tem razão. A gente precisa olhar para outro segmento e falar, cara, tá errado, a gente vai se dar mal. A gente vai se dar mal. Isso. Eu não quero, eu não quero ficar para trás, eu quero estar entre as pessoas que estão na frente, sabe? Que, no sentido de que o mercado tá andando e eu tô aqui com um batalhão da frente, tô andando junto. É isso aí. Eu me senti muito inspirada para isso e eu queria que você aí de casa soubesse o seguinte, tudo isso que o Fábio falou agora no final, sobre essa associação, sobre nós não somos concorrentes, isso é uma coisa que a gente tem muito na nossa cabeça e que a gente pensa em desenvolver cada vez mais no nosso mercado. Que legal que o mercado dos planejados nasceu para isso, né? Eu acho que, sim. Eu acho que é verdadeiro, isso que é importante. As pessoas sabem quando é verdadeiro, sabia? A gente sente, eu acho que é verdadeiro isso. É verdadeiro. E essa semana mesmo eu estava conversando com algumas pessoas de projetos que a gente tem e eu quero convidar você a fazer parte desse projeto. Quero falar para você que quando você faz parte da nossa comunidade ali, é apenas R$ 39,90 por mês. Além de você estar nos ajudando, patrocinando aqui o nosso podcast para que ele continue acontecendo toda semana, porque isso custa dinheiro, caso você não saiba. Você também vai estar patrocinando, vai estar ajudando para que a gente chegue neste ponto. Porque este é uma coisa que a gente pensa e que a gente quer. É unir o mercado. É unir o mercado. É pegar o Fábio que tá aqui nessa ponta, é juntar ele com o outro que tá precisando só disso, porque eu tenho certeza que num lugar aqui em São Paulo deve estar você assistindo e falando assim, putz, até hoje eu não atendi o arquiteto fulano de tal, porque eu não tinha laca, porque eu não tinha folha, porque da indústria que eu compro não tem. E hoje você está olhando, a gente fez essa ligação. Olha o link. E você tá olhando e vai falar, cara, esse cara pode resolver um problema meu. E a gente quer chegar nesse futuro maior. E eu convido você a fazer parte disso também. Então, a nossa comunidade, o link tá aí aparecendo para você. Vai aparecer o QR Code também, diretor? Tá em algum lugar da tela aqui também. Comunidade O Mercado dos Planejados. R$ 39,90. Eu acho que é muito barato aí para todo mundo que é do segmento, sabe que a gente ganha dinheiro, né? Então, é pouco dinheiro para você fazer parte de tudo isso aqui tão grande que a gente tá falando. Exatamente. Vem você também. Fábio, muito obrigada. Obrigado a vocês. Cara, é um prazer enorme. Eu acho que foi enriquecedor. Para mim, assim, foi transformador na minha cabeça de empresária mesmo, assim, de olhar o meu negócio. De visão de mercado, né? De uma visão de mercado. Eu vou usar uma palavra que acho que isso foi o que foi acontecendo na mesa, talvez com nós dois, assim, com as duas empresas, assim, uma questão de empoderamento, de você olhar para si e falar assim, putz, eu posso mais do que eu acredito até. E eu acho que você trouxe uma visão do nosso mercado que é uma coisa que eu falo muito para tentar transformar a minha própria mente, a mente das pessoas. Até então a gente se enxergava como uma marcenariazinha de fundo de quintal. Ou um projetistazinho. Não precisa mais, né? Não precisa mais. Acho que a pandemia, ela mostrou assim, o tanto que nós contribuímos para que o nosso país não parasse. O quanto que a gente contribui com dinheiro, com rotatividade, com funcionários contratando, com pessoas novas empreendendo no nosso ramo. A gente mostrou que realmente o nosso mercado de imóveis, ele é um mercado forte, robusto, que vale a pena investir. Acho que você trazer a sua história, cara, eu fiquei 17 anos no marketing, realmente o que eu gostava era isso, estou aqui. E você mudando ali o seu
pensamento acompanhando. Isso pra mim foi muito enriquecedor. Obrigado muito a vocês obrigada pela oportunidade e espero voltar um Com dia. certeza. Mas com certeza, Gente- porque assunto tem, né? Não, tem. Com A gente certeza. falou só um pouquinho. Foi. Sim. Vamos voltar sim. Fábio, ali é a sua câmera. Se você quiser mandar um recado para alguém, mandar um recado final e também depois falar aí suas redes sociais ou seu contato. Não sei como as pessoas conseguem falar com você, com a sua empresa. Legal. Bom, o Instagram é @lacata, né? Tá aparecendo aí. Ali é onde eu acho mais fácil o canal, né? Ótimo. O site é lacata com 2cs.com.br. Na verdade, só agradecer vocês. Não tem recado pra ninguém, eu adoro isso aqui pra mim tem, né? Ficaria horas e horas e horas aqui falando com vocês, então espero participar em mais vezes e vamos fazer esse mercado crescer. Ótimo, Puta, muito legal. Show de bola. Gente, pra você que tá aí de casa, eu tenho certeza que foi um aprendizado. Se não foi, é porque você não entendeu direito. Volta e assiste de novo até associar, até de repente é informação muito nova, coisa que muito rápido, coisa que você não escutou até então, e aí a mente ainda tá volta bugando. e assiste de novo, porque hoje o negócio foi bom. O nível foi alto. O que a gente falou no primeiro episódio? Que vocês iam começar a comer feijoada. Isso aqui, isso foi aí. feijoada, não foi light. Foi pesado, hein? Foi daquelas que tem rabo de porco, não sei o que lá do Língua, orelha, porco. tem tudo. Essa feijoada foi boa. E galera, não esquece, aproveita esse conteúdo e compartilha com os outros. Vamos fazer o que a gente falou agora, vamos linkar o mercado, não é isso? Boa. Então, compartilha, curte e ativa o sininho para você receber as notificações em primeiro lugar. Isso aí. Gente, então, muito obrigada a você pela sua audiência, muito obrigada por mais uma semana aí, e a semana que vem, terça-feira, às 19 horas, nós estamos aqui novamente. Pode aguardar. Valeu, galera! Tchau, gente. Valeu.